Muito bem, vamos dar sequência agora. O Centro de Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, voltou a recomendar o uso de máscara em lugares fechados para pessoas vacinadas contra a Covid-19. Na segunda, o conselheiro médico do presidente Joe Biden, Anthony Fauci, já avaliava o estabelecimento da medida. A decisão ocorre em meio ao aumento de casos relacionados à variante Delta do coronavírus no país. Nesta semana, na segunda-feira, aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que logo não será mais necessário o uso de máscara. A fala ocorreu depois dele ser questionado sobre o estudo encomendado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito da utilização do equipamento de proteção individual em razão da pandemia causada pelo coronavírus. Daqui a pouco, na noite desta quarta-feira, o ministro Queiroga falará em rede nacional de rádio e televisão sobre a pandemia e eu quero ouvi-la agora, Ana Paula Henkel. Matos, o CDC está entrando num campo perigoso de muito vai e volta, sem respeitar exatamente a ciência que eles tanto pregam, né? O próprio Dr. Fauci, desde o início da pandemia, tem dado aí inúmeras entrevistas, indo e voltando, mas de uma maneira assim, num ângulo de 180 graus nos assuntos relacionados à pandemia. E esse tipo de comportamento do próprio CDC, aí encabeçado pelo Dr. Fauci, é exatamente o que está deixando a população americana com suspeitas em relação à vacina, ao uso de máscara, as medidas que o CDC aí impõe e que alguns estados aplicam ou não. Só lembrando que no dia 4 de julho, a meta do governo americano em relação às vacinas não foi atingida. E foi feita uma pesquisa logo em seguida e as pessoas querem mais respostas, elas estão inseguras. Hoje foi noticiado que o próprio governador de Nova York, o Bill de Blasio, ele vai pagar $100 para as pessoas irem exatamente nos postos de vacinação, nas farmácias, já que a vacinação aqui está sobrando vacina, e se vacinarem. Mas as pessoas estão questionando por que essa forçação dessa maneira. A representante da Casa Branca, assessora e representante da Casa Branca, Jen Psaki, disse também que se for necessário e se for possível, o governo vai começar a bater na casa das pessoas. E aí deu uma declaração que causou um grande espanto aqui para os americanos. Depois ela tentou consertar, mas ela disse que se for preciso, a gente coloca as pessoas no carro, obviamente não de uma maneira obrigatória, eu acredito, ela não deixou isso explícito, mas nós acreditamos que foi o que ela quis dizer, que eles colocariam as pessoas no carro e levariam até os postos de vacinação. Ou seja, há uma coerção muito grande em relação a vacinas, a máscaras, de uma maneira muito, uma imposição muito severa que o americano não está acostumado. O americano democrata ou republicano, ele está acostumado a decidir os rumos da sua vida social, familiar, econômica, e essa pressão toda em relação a põe máscara, tira máscara, põe máscara, tira máscara, vacina, não vacina. Agora também fala-se até de uma possível terceira dose da vacina Pfizer aqui. E muitos estão questionando se a vacina que veio de 2020, se ela pode estar, a sua eficácia pode estar aí até um pouco obsoleta em relação às novas variantes. Aqui na Califórnia já é sabido que a variante Delta é a que está correndo aí, de uma maneira mais solta e mais contagiante, digamos assim, apesar da sua letalidade, segundo os médicos, ser bem mais baixa do que a do vírus original. Então, essas dúvidas todas, de novo, estamos numa pandemia onde as pessoas querem apenas honestidade. Se não há respostas, que haja honestidade das autoridades responsáveis, governantes. Olha, ainda não temos respostas em relação a isso, mas estamos estudando. Já em relação a isso, nós temos respostas e as respostas e os estudos mostram isso. Lembrando, Matos, para finalizar, que a projeção de lucro da Pfizer para esse ano em relação apenas às vacinas é de quase 34 bilhões de dólares. Agora 2 minutos para você, Fiuza. Ou seja, esse plano de imunização é um lixo.
Esse plano de imunização contra a Covid é uma vergonha, é um voo cego. O que nós estamos vendo é isso: usa máscara ou não usa máscara, terceira dose ou não terceira dose. Começa a vacinar a grávida com AstraZeneca, morre uma grávida, morre uma pessoa. Indiferença quase da sociedade. Aí vem a autoridade sanitária e diz, não pode mais vacinar com essa. Sabe o que eles fazem? Quem vacinou a primeira grávida, que vacinou a primeira dose com AstraZeneca, vai vacinar com Pfizer. Como assim? Isso virou um coquetel? Uma é a do RNA mensageiro, a outra é uma outra tecnologia. Como é que você vai combinar um tipo de imunização com a outra? E aí, é a variante Delta ou não é a variante Delta? Protege contra a variante Delta ou não protege contra a variante Delta? Não tem um lugar no mundo que você possa cotejar período de vacinação versus antes da vacinação e constatar que há uma proteção efetiva às pessoas. E, no entanto, a Ana disse muito bem que ali, né, não estão textualmente levando na marra para vacinar, mas estão levando na marra para vacinar. Vocês estão fazendo uma ação totalitária. Vocês estão querendo constranger a população a se vacinar, com base nesses passaportes aí, nesses cerceamentos de atividades, de meios de vida, com substâncias experimentais, cujos riscos não são conhecidos. Isso pode se tornar um crime contra a saúde pública. Isso é um alerta de boa fé, porque agora o lobby protege. Agora você tem um caminhão de manchete te protegendo essa irresponsabilidade. Agora, eu quero concluir, Matos, com o seguinte comentário. O ministro da Saúde no Brasil, Marcelo Queiroga, acaba de baixar uma diretriz para vacinação de adolescentes. Vacinação de adolescentes no Brasil de 12 a 17 anos. Isto é um descalabro. Eu gostaria de perguntar ao ministro da Saúde, e nessa hora a oposição some, né? Cadê? Não é o problema, não é o governo? Cadê vocês para questionar? Então, a pergunta ao senhor Marcelo Queiroga é a seguinte: o senhor tem como demonstrar que o risco de um adolescente de 12 a 17 anos contrair Covid, os riscos que isso representa à sua saúde, são superiores aos riscos da vacinação nessa faixa etária? O senhor não tem como demonstrar isso. Não existe essa demonstração em lugar nenhum no mundo. O senhor tem os estudos conclusivos sobre miocardite em jovens e adolescentes? Não, o senhor não tem, porque ninguém tem. Então, onde é que está a racionalidade desta diretriz que nós estamos vendo, evidentemente, muito em breve, será o passaporte para você entrar na escola? Porque a escola não podia abrir durante o primeiro ano de pandemia, continua controverso, abre, não abre, né? Fecharam escolas, supondo que aquela faixa etária estava em risco. Agora, novamente, usando essa mesma premissa, se preparam para vacinar adolescentes num voo cego, sem saber quais os riscos isso representa à saúde desta faixa etária, muito pouco suscetível a efeitos graves da doença. Eu quero perguntar onde está a classe médica, onde estão as pessoas que não abandonaram a sua ética e a sua responsabilidade para questionar essa política pública. Então, estão, sim, levando as pessoas na marra para a vacinação, e isso é totalitarismo. Atenção, porque começa brando, mas daqui a pouco não tem mais como deter.